meus queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte de Jesus. Mais uma meditação da Palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 a 27. Não sabeis os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim correi para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza, assim eu luto, não como alguém que bate no ar, mas eu subjugo o meu corpo e reduzo a sujeição, para que, por nenhum meio, quando eu tiver pregado aos outros, eu mesmo deveria ser rejeitado. Então aqui no finalzinho é bem interessante o texto, né? Paulo faz a comparação daqueles corredores, aqueles que lutam para uma coroa corruptível, eles subjugam o corpo, eles andam moderados, temperantes, e aqui ele fala, mas eu subjugo o meu corpo e reduzo a sujeição. Então, a razão, irmãos, deve controlar o apetite, deve controlar o corpo. Reduz a sujeição para que nenhum meio, quando eu tiver pregado aos outros, eu mesmo não deva ser rejeitado. Então nós falamos para as pessoas ser moderados, para as pessoas andar em Cristo Jesus. Nós não andamos, nós seremos condenados, irmãos. Aquilo que a gente fala para as pessoas, a gente não vive. A luz que nós temos, adventistas, do sétimo dia, nós não estamos vivendo. Nós estamos vivendo que a célula do Senhor nos iluminou sobre temperança, sobre os 8 remédios de Deus. Irmãos, muito cuidado. Tem pessoas passando na nossa frente sem ter a luz que nós temos. Olha só o que a célula do Senhor fala, Assim Paulo apresenta as condições que Deus impõe sobre cada alma que se alista em seu serviço. O apóstolo teme por si mesmo, receando que fracassasse no exame e seja achado em falta, e se coloca sob severo treinamento da mesma forma. O cristão hoje precisa vigiar estritamente seu apetite. Ele precisa se sujeitar a treinamento severo para não correr de maneira incerta ou a esmo, sem ver sua norma e sem se esforçar para alcançá-la. Deve obedecer às leis de Deus. Faculdades físicas, mentais e morais devem ser conservadas nas mais perfeitas condições, se ele quiser a aprovação de Deus. Mas eu subjugo meu corpo e reduzo a sujeição, diz o apóstolo Paulo. Isso significa literalmente lutar contra seus desejos, impulsos e paixões por meio de severa disciplina, assim como fazia aqueles que competiam por um prêmio terreno. Manuscrito 93 de 1899. Queridos, essa ideia que nós aceitamos a Cristo, vamos fazer o que nós quisermos, isso não é evangelho. Isso é qualquer outra coisa, mas não é evangelho, é o evangelho falso. O evangelho verdadeiro de Deus, ele me aceita no seu reino. E por que eu fico nessa terra? Porque Deus agora está nos treinando para a batalha do Armagedon. Ele está nos treinando na nossa mente. Nós devemos comer regradamente, alimentos saudáveis o mais possível. Temos que buscar o Senhor em comunhão. O cristão, irmãos, não é uma pessoa relaxada. Irmãos, as religiões fora do cristianismo, muitas religiões têm dado a primazia na alimentação, viu? Porque sabe que a alimentação influencia a mente. E a mente entorpecida, muitas vezes uma pessoa, um crente, nunca bebeu, mas come demais e a mente fica como se estivesse embriagada. Misericórdia, irmãos, come de tudo. É aquele tipo de crente que chegasse na mesa Nabucodonosor ali, comeria de tudo, porque são intemperantes. Tem que subjugar o corpo, irmãos. Eu quero comer isso aqui, é gostoso, mas eu não vou comer porque isso faz mal para a saúde, não vou comer. Isso deve ser o cristão, irmãos. Usar a razão. A razão controla o apetite, controla o corpo. E o Espírito Santo trabalha na razão. É Deus que dá poder, é Deus que dá força, mas é eu que tomo a decisão. A escolha é minha de fazer ou não. Então, irmãos, sai fora dessa ideia que nós não temos escolha, o livre-arbítrio morre. Sai fora disso aí. O calvinismo, infelizmente, não tem base bíblica, irmãos. Se você é calvinista, sai fora disso aí. Porque Deus é poderoso e Ele salva qualquer um que quiserem. Aqueles que querem ser salvos, Ele o recebe. É o livre-arbítrio, irmãos. Por isso vai ter um juízo final. Nós somos um juízo investigativo.
Estamos sendo investigados, hein? Cuidado. Que Deus abençoe. Você tenha um ótimo dia na paz do Senhor Jesus.